paz de Deus a todos, Leão CCB aqui. Primeiramente, quero agradecer os inscritos no canal. Peço que se inscrevam, aqueles que ainda não se inscreveram. Curtam esse vídeo e compartilhem em suas redes sociais. Hoje estaremos falando sobre o tópico da reunião de 1948, outro tópico utilizado pelos nossos críticos, né? Eu não chamo mais de críticos, chamo de falaciosos. Eles vão lá buscar lá em 1948, 76 anos atrás. Eles vão lá buscar lá atrás. Tem que arrumar alguma coisa, né? Eles têm que ir lá em 1948. Né? Daqui a pouco eles estão voltando na época. Tem uma foto conhecida, inclusive eu vou colocar depois em um vídeo, da primeira congregação lá em Madeira, com o Luiz Francisco lá sentado. Daqui a pouco eles vão fazer um vídeo criticando aquele lá, aquela construção lá, falar que não estava de acordo com as leis daquele tempo. Aí vocês vão ver. Eles têm que arrumar alguma coisa. Então eles voltaram lá em 1948, desse tópico aqui, que foi, eu vou ler junto com vocês, e a gente vai explicar aqui a maneira ao qual Deus nos der a oportunidade de falar. Aos crentes, um dos tópicos da reunião de 1948 tem um tópico direcionado aos crentes. A palavra de Deus é ensinada à sua igreja, não é para ser discutida, porém obedecida, só assim se honra ao Senhor. Bem, toda vez que a gente vai analisar o pensamento de uma época passada, no caso, quase 100 anos atrás, 76 anos atrás, nós temos que analisar o contexto. Qual foi o contexto em que está sendo passado esse tópico? Quais são as influências? Será que a igreja está sendo atacada por influências ideológicas ou filosóficas? Atualmente, nós temos muito... A congregação está sendo atacada por uma influência filosófica demoníaca chamada calvinismo, que é uma influência filosófica. Então, de tempos em tempos, a igreja é influenciada por essas ideologias. Né? Então, será que naquele tempo tinha alguma influência? Tem que analisar isso. As condições, quais eram as condições da Irmandade? As condições da Irmandade hoje é totalmente diferente de quase 76 anos atrás, né? As experiências específicas, quais são os eventos que estão acontecendo ali? Então, tudo isso tem que ser analisado. Mas nossos queridos falaciosos, eles desconsideram totalmente esses 4 pontos. Eles simplesmente pegam um tópico lá de 70 anos atrás e traz para a época atual para criticar, né? Mas a gente não vai fazer isso daqui aqui. A gente vai analisar de acordo com esses 4 pontos aí. Bem, vamos para a explicação. Tudo que eu falar está resumido nesses 4 pontos que eu coloquei aí. Precisamos entender que existe a palavra de Deus escrita, que são a Bíblia, ou seja, as escrituras conforme Lucas capítulo 24, do versículo 45 a 46. Mas há também a palavra de Deus falada e proclamada aos ouvidos, referindo-se à pregação da palavra, como vemos em Romanos capítulo 10, versículo 8 e Apocalipse 1, versículo 16. Quando o ensinamento fala que a palavra de Deus é ensinada à sua igreja, isso significa que o ensino extraído da palavra não deve ser discutido ou contestado, pois é embasado na palavra inspirada de Deus, a Bíblia. Portanto, deve ser obedecido e posto em prática, pois o cristianismo não é uma teoria, mas uma vivência e prática da palavra. A palavra de Deus deve ser ensinada conforme Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20. E a igreja deve pôr em prática esse ensino. O que está sendo exortado à Irmandade é a submissão ao conselho da palavra, a obediência ao ensino e à doutrina. Essa não deve ser discutida, pois está acima de todas as coisas. Jesus mesmo profetizou que, quando os seus seguidores fossem conduzidos perante autoridades para serem interrogados, não deviam se preocupar com o que haviam de falar, pois na mesma hora o Espírito Santo falaria através dele, de tal maneira que não seriam eles falando, mas o Espírito de Deus falando por meio deles. Isso também é palavra de Deus, pois vem do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus também ensina a obedecer aos líderes, indicando que a obediência ao conselho da liderança é pautada no mandamento da palavra de Deus. Quem desobedece ao líder está desobedecendo a palavra de Deus, pois esta manda obedecer àqueles que o Espírito Santo constitui como bispo para apacentar a igreja de Deus, conforme Atos capítulo 20, versículo 28. Ok? Deus abençoe a todos. Primeiramente aqui o agradecimento ao irmão Alberto do canal Arca CCB, ele nos ajudou aí na explicação desse tópico. Basicamente boa parte do que foi dito aqui veio dele, ok? Ele nos ajudou bastante, porque como é um tópico muito antigo, eu precisei aí
da ajuda do irmão Alberto, do canal Arca CCB, ok? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.